Meus amados irmãos, que alegria podermos estar reunidos, né? Já cumprimentei alguns dos irmãos que conheci hoje pela manhã, e outros que eu já conheci agora à noite, como a irmã Nazaré. Eu perguntei ali para o irmão Matos se ele era feliz com a sogra que Deus tinha dado a ele. Ele disse que era muito feliz com a sogra que Deus tinha dado a ele. E seja mesmo, né, meu irmão? Porque bondosamente ela cedeu a irmã Aparecida para casar com o irmão, né? Então, ore sempre pela vida da sua sogra. Então foi uma alegria imensa poder estar aqui hoje de manhã, poder conhecer os irmãos de perto. Pela manhã eu expliquei que a nossa igreja lá em Fortaleza, a primeira igreja batista de Fortaleza, assumiu a responsabilidade desse trabalho desde dezembro. O pastor André, a irmã Márcia, Samanta, chegaram aqui no começo deste ano para dar continuidade a esse trabalho. Desde então, eu tenho tentado encaixar na minha agenda essa visita, mas aprove ao Senhor que ela acontecesse apenas hoje. De costume, nessas viagens, a minha esposa sempre me acompanha, e dessa vez quem me acompanhou foi meu pai, só que algo não deu certo para ele, e ele precisou ficar lá no hotel, porque ele está com um problema de intestino. Então, agora à tarde eu fui cuidar dele, deixei ele quietinho lá, e eu perguntei se ele queria vir para o culto. Ele, não, filho, me deixa quietinho. Então, papai já está ali com quase 80 anos, a gente tem que respeitar também o tempo dele. E para mim é uma alegria poder viajar com meu pai, a gente compartilhar. Papai é pastor jubilado, então tem sempre boas histórias para compartilhar, tem sempre bons conselhos para dar. E minha esposa, então, geralmente é quem me acompanha. Será que dá certo, Isaac, colocar a foto? Eu pedi autorização dela, ela escolheu a foto. Eu estava olhando para esse texto e eu falei, rapaz, para cuidar do culto infantil tem que ser forte e corajoso mesmo, né? Gente, essa é minha esposa, a irmã Cláudia. Nós estamos casados há 22 anos, nós não temos filhos. Deus não nos deu esta graça, mas nos deu tantas outras na nossa vida, no nosso ministério. E nós namoramos há 25 anos. Agora, no final desse mês, no dia 30 desse mês, nós vamos fazer 26 anos de namoro. Pensou, Daniel? Quando chegar lá com a irmã Glória, você vai dar glória assim? Glória a Deus, né? 26 anos de namoro é um tempo realmente razoável para a gente poder fazer uma caminhada. O pastor já sabe o que é isso, o Marlon também, né? E certamente outros irmãos que aqui estão. Então, Cláudia, minha esposa, minha família, e Deus tem me alegrado em estar ao lado dessa linda esposa que cedeu a mocidade dela para me amar e cuidar de mim, e da mesma forma, por isso que foi fácil, Cláudia, eu aprender seu nome, né? Foi fácil para mim. Eu não falei de manhã, não apresentei, porque eu deixei para apresentar agora à noite. E a irmã Cláudia, então, deixou um abraço. Eu estava agora há pouco, antes de começar o culto, conversando com ela ali fora, e ela sempre muito carinhosa, e orou e abençoou, e também mandou um abraço para os amados irmãos. Nessa noite nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Hoje pela manhã, obrigado pela projeção, Isaac, aí da foto, você já pode tirar, muito obrigado. Hoje pela manhã nós compartilhamos um pouco sobre o sonho de Deus, o sonho que nós temos, e esse sonho precisa estar alinhado para que a gente possa ser uma igreja que desenvolva relacionamento discipulador, uma igreja que tenha no seu DNA o desejo de ter, né, exponencialmente pessoas chegando a essa igreja. Então eu comecei a desenvolver uma tese ao longo da manhã, trouxe alguns conceitos, alguns princípios bíblicos e de gestão, tudo muito simples, como a vida precisa ser, como o ministério precisa ser, como o reino de Deus é. Tudo de Cristo é muito simples. Jesus Cristo nunca foi um popstar, ele nunca trouxe para si qualquer louros, como a gente diz, né? Ele não trouxe para si a fama, ele não buscou isso, pelo contrário, ele pedia para que isso não acontecesse. No Sermão do Monte, um dos textos mais lindos da palavra do Senhor, e você vê Jesus sentado com as pessoas ali sentado em cima de uma pedra, conversando com as pessoas, simplesmente ensinando o que precisava ser dito. Ali naquele Sermão do Monte nós temos um grande resumo do que viria a ser o ministério de Jesus. E de forma muito simples ele ensina. Então é na simplicidade do reino que nós precisamos nos desenvolver. Nós não precisamos de mais nada senão da simplicidade do reino de Deus. É fazer o que o autor diz no livro, o Evangelho puro e simples. É isso que nós precisamos viver dia após dia. Se cada um de nós, como crente em Jesus,
desenvolvermos a nossa fé, desenvolvermos a nossa caminhada cristã com princípios e valores da palavra de Deus, seja em casa, seja fora de casa, como eu disse hoje pela manhã, seja no trabalho, com os vizinhos, amigos, onde você estiver. Seja um cristão autêntico, onde você irá viver a palavra de Deus. Se você conseguir fazer isso, você vai fazer como Paulo fez ao fim da sua caminhada. E sobre isso nós vamos falar agora. E convido você então a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20. E nós vamos ler 3 versículos, 19, 20 e 21. Atos, capítulo 20. E nós vamos ler 19, 20 e 21. Manaíde, quase que eu fui lá comer o bolo, viu? Quase. Mas papai não deixou, entendeu? O dom espiritual da minha esposa, um deles, é o de hospitalidade. Gente, vocês não têm noção. Vocês têm, porque vocês têm Manaíde aqui, né? Vocês têm. Tudo dela é um bolo, cara. Tudo. De janeiro para cá, pastor André, eu tive que perder peso por conta de saúde. Beleza, não tem mais jeito, então é saúde mesmo. Então, em janeiro, na convenção, eu estava pesando 86 quilos. Hoje, eu estou pesando 78. Então, imagina, eu tenho uma esposa com o dom da hospitalidade em casa, cuidando de mim, e eu tendo que perder 8 quilos. Imagina, João, o drama. É um drama. É um drama. Vocês não têm noção do drama que é. Eu preciso, às vezes, comer escondido umas coisas, sabe? E aí ela descobre. Deus deu para ela também um dom da revelação. Apesar dela ser batista, né? Mas Deus deu a ela o dom da revelação. Eu também não escondo muito, que eu abro a lata de leite condensado e põe na geladeira, então não tem como ela não descobrir, né? É fácil descobrir. Vamos lá então, Atos 20, 19 a 21. Vamos ler juntos? Vai ser projetado aí? Então, vamos ler juntos? Vamos ler juntos, igreja. Fiz humildemente, suportei as provações decorrentes e jamais deixei de dizer a vocês anunciei uma única mensagem. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra lida, revelada e apresentada a nós. Que nessa noite, Deus, ela possa encontrar em nossos corações um terreno fértil. Nos dá, Senhor, a oportunidade de colocá-la em prática e vivermos, ó Deus, de forma integral cada aprendizado que vamos ter nessa noite. Por graça, bondade e misericórdia, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem escreveu esse texto? Paulo. Muito bem, a igreja toda respondeu de uma só vez, Paulo. Paulo, então, ele diz o quê? Que ele fez o trabalho do Senhor. E ele fez esse trabalho de que forma? Bota aí o primeiro texto. Humildemente. Só que, durante esse trabalho, ele também precisou o quê? Chorar. Porque ele diz que foi com lágrimas. E aí ele também diz, fica aqui subentendido, que essas lágrimas que Paulo pôs para fora foram provocadas por quem? Pelos judeus. Porque os judeus estavam fazendo intrigas ali com ele. Mas mesmo assim, ele jamais deixou de dizer o que aquelas pessoas precisavam ouvir. Que fosse em público ou fosse aonde? Nos lares. Guardem isso, nos lares. Portanto, qual era a mensagem que Paulo anunciava e ele não parou de anunciar em momento nenhum? Vamos falar juntos mais uma vez? Vamos lá? Vamos lá. É necessário que se voltem para Deus e tenham fé. Essa é a mensagem. Qual é a mensagem? É necessário, vamos lá juntos?
Então é necessário 3 coisas. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Mais uma vez. É necessário 3 coisas. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Então a gente precisa ensinar o outro a se arrepender, voltar para o Senhor e ter fé no Senhor Jesus. A pergunta então que eu quero agora começar para você pensar é: você já se arrependeu? Você já se voltou para Jesus? Você tem fé o suficiente no nosso Senhor Jesus Cristo? Se você respondeu sim para as 3 perguntas que eu te fiz, você tem a necessidade de dizer para as pessoas, publicamente ou reservadamente, seja em um lugar aberto, seja nos lares, que é necessário 3 coisas. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Tira o slide agora, e porque nós temos que entender que nós temos a necessidade de dizer 3 coisas. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo entender e praticar essas 3 coisas, Croatá da Serra será do Senhor Jesus. Amém. 3 crentes em Jesus disseram amém nesse lugar. A história de um servo de Deus. Muitas vezes a gente quer medir pela aparência, os resultados que aparecem. Nós conversávamos sobre isso, eu e o missionário André. Eu disse: meu irmão, eu não quero relatórios com números. Eu contei uma história para eles ontem e vou compartilhar com os irmãos. Eu tenho um amigo que foi missionário na África. Ele estava no primeiro ano da universidade e ele veio de classe alta. Ele é de classe alta. E ele então estava na universidade. Era o sonho dele aquela universidade. Um cara muito inteligente. Um cara rico. Então ele para a faculdade no primeiro ano, finou o primeiro ano, ele parou a faculdade, chegou para os pais e disse: eu tenho um outro propósito para a minha vida. O pai: mas cara, esse era teu sonho, o que é, o que foi, como é que foi, etc. E ele disse assim: pai, eu entendi que Deus tem um chamado para a minha vida. Como assim? Eu quero ser missionário. É o pai quase infarto. Para você ter uma ideia, no dia do comissionamento dele, nós convidamos a família, ele estava aqui à frente, e aí o pai dele então pegou o microfone, e aí ele disse assim: durante toda a minha vida, o pai dele disse, durante toda a minha vida eu fui embaixador do rei. O embaixador do rei, nós temos um compromisso, nós temos uma promessa. E aquela promessa diz assim: prometo dar tudo o que puder, é parte da promessa, o que eu estou dizendo. E o que ele disse lá: prometo dar tudo o que puder para o sustento de missões. E pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Tem essa frase dentro da promessa completa dos embaixadores do rei. Prometo dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. E aí então ele continuou dizendo assim: meus irmãos, eu só não imaginava que um dia eu teria que dar a vida do meu filho para o sustento de missões. Cara, eu me quebrei nessa hora, né? Eu fui embaixador a minha vida inteira. Eu me quebrei, eu nunca parei para pensar como o irmão, já ia falar o nome dele aqui, como ele disse naquela noite. Eu posso falar o Obgenor? Nunca imaginei, nunca pensei. E naquele dia o Obgenor quebra o nosso coração na igreja. Disse: caramba, como é que pode, meu irmão, é isso? Dá tudo o que puder, eu tenho que dar o meu filho para o sustento do reino, da obra do Senhor. E assim ele foi, passou um ano no Rio de Janeiro, estudando. E dali ele então foi para o Senegal. No Senegal, logo com menos de 6 meses, ele estava dentro de uma tribo onde o hinduísmo, onde o voodoo era as religiões predominantes ali dentro. O único cristão daquela aldeia era ele. Ele passou 3 anos ali. Ele teve que construir a própria cabana dele para ele morar. Ele tinha que fazer a comida dele. Ele tinha que ser um daqueles naquela tribo. Por obra de Deus, ele foi aceito para morar ali entre eles. 3 anos. Quando ele voltou para Fortaleza, reuniu com o conselho da igreja, diretoria, etc.
Então alguém perguntou para ele: quantas pessoas foram batizadas, se converteram e foram batizadas? Ele disse: nenhuma. Aí alguém se levanta com muita propriedade. É um grande absurdo você mandar uma pessoa para o campo missionário e ela voltar depois de 3 anos dizendo que ninguém se converteu, que ninguém foi batizado. A pessoa não tem nem vergonha de dizer isso. O mínimo que podia acontecer era a igreja ser ressarcida por isso. Aquele irmão sequer pensou sobre aquele garoto que largou o conforto da casa dele, a cadeira gamer, o computador de última geração, o ar-condicionado, a empregada que cozinhava para ele. Ele nunca lavou nenhuma peça íntima dele. E esse menino estava lá na África, construindo, comendo comida com a mão. O cara coçava o pé, depois botava a mão na panela com todo mundo e dava para ele comer. Ele engulhou, no primeiro mês ele passou fome, o cara teve malária, pedra nos rins. Meu irmão, ele botou para fora nada mais do que 9 pedras. Mas aí o irmão lá na igreja. É um absurdo. Eu pedi a palavra naquele momento, eu disse assim: meu querido irmão, durante esses 3 anos, enquanto o nosso missionário estava lá na África, e que ninguém se converteu, e que ninguém... quantas pessoas o irmão levou a Jesus Cristo? Quantas pessoas o irmão discipulou? Não, mas eu não sou missionário. E começou então a discussão, e aí aquela turma do deixa para lá, chegou junto e deixou para lá. Sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos orar para números, quando na verdade nós precisamos aprender a semear a palavra de Deus. E muitas vezes o semear a palavra de Deus exige de nós lágrimas. Quantas vezes aquele jovem chorou no meio daquela aldeia? Quantas vezes? Quantas vezes Deus ouviu as orações daquele jovem? Quantas vezes eu e você choramos e só nós sabemos? Mas qual foi a última vez que você chorou pela vida de alguém? Qual foi a última vez que você orou, chorou e disse: Senhor, eu te entrego a vida desse pecador, Senhor, eu te entrego a vida dessa pessoa, Senhor, trabalha, opera um milagre? Qual foi a última vez, querido? Enquanto você não aprender a chorar, enquanto você não aprender a se desenvolver, você, meu querido, ainda não entendeu o que é ser cristão. Servir com humildemente, servir com humildade. Nosso missionário, ele nos ensinou sobre isso. Tinha carro, tinha motorista, tinha tudo. Foi para um lugar onde ele não era ninguém, onde ele não tinha nada, onde ele tinha que produzir o que ele ia comer. Ele foi plantar o milho, ele foi plantar o feijão. Naquele lugar. Deus ensinou a ele a servir com humildade. Deus ensinou a ele a chorar pelas almas. Deus ensinou a ele a suportar as perseguições. Certa vez, o chefe religioso da tribo chegou na porta dele e o cara simplesmente levitou. E enquanto o cara estava a uns 40 centímetros do ar, o cara sorria e desdenhava dele. Mas esse jovem nunca se deixou ser abalado. Por quê? Porque ele estava com seu coração íntegro naquele lugar. Ele ensinava uma mensagem para aquelas pessoas. Ele ensinava 3 coisas para aquela pessoa. Quais eram as 3 coisas que ele ensinava? Oi? Durante 3 anos, naquela aldeia, ele ensinou sobre arrependimento, sobre vir até os pés da cruz e desenvolver uma fé genuína em Jesus. Em Jesus. Em síntese, o que significa ser fiel até o fim é o que esse texto está dizendo para nós. Paulo não desistiu de nenhuma investida do inimigo. Paulo simplesmente
foi fiel ao Senhor, ele agiu com integridade. Eu quero que nessa noite você aprenda 3 coisas com Paulo. A primeira, tenha a postura de um servo. Postura de servo. Humildade, choro, perseverança. Tem 3 características a postura de um servo. Humildade, choro, perseverança. Qual é a primeira coisa que você precisa ter, meu irmão? Diga. Postura de servo. Diga. Postura de servo tem 3 coisas. Quais são elas? Humildade, choro e perseverança. A primeira característica que Paulo cita no texto, irmão, não é o seu conhecimento. Não era o fato dele ter sido um discípulo de Gamaliel, um filósofo. Quantos aqui foram discípulos do filósofo Marlo, que sai pela cidade de Croatá da Serra, desenvolvendo as teses entre a ética e a moral? Agora você imagina Paulo, aos pés de Gamaliel. Paulo não falou do seu conhecimento. Paulo não trouxe a sua autoridade apostólica, de forma nenhuma. Paulo não falou dos milagres. Sabe o que Paulo falou? Da sua humildade. Durante aquele período, lá na tribo, Deus operou milagres naquele lugar. Mas os religiosos estavam em busca de números. Quando os crentes em Jesus precisam estar em busca da semeadura. Nós temos que aprender a semear. Olhar para o outro com o olhar de que nós fomos alcançados pela graça. E por amor às vidas perdidas, eu também preciso agir humildemente. Quem age com humildade, irmãos, aprende a chorar. Aprende a chorar. Às vezes o choro é porque você sabe para onde a pessoa está caminhando. Às vezes é porque você está sofrendo perseguições. Às vezes é porque você foi caluniado. E tantos motivos, mas toda vez que você chorar pelo reino de Deus, chore aos pés da cruz. Porque um coração de servo, ele não está em busca de aplausos, de posições, mas ele serve com sinceridade. As lágrimas aqui mencionadas, elas não são sinais de fraqueza, mas ela é a evidência da profundidade espiritual que Paulo estava vivendo. Paulo estava chorando por causa das pessoas. Paulo chorava por causa da dureza do coração. Paulo chorava pelas igrejas ameaçadas. Paulo chorava pelos perigos que eles viviam. E um servo verdadeiro, que tem uma postura real, quer saber? Ele não vai ser um cara frio, indiferente, um cara que não vai se preocupar. Ele vai sentir com profundidade o peso do chamado e das vidas que ele acompanha. Paulo diz que ele suportou as provações. Seu ministério não foi confortável. Há um ditado popular que diz que só se joga pedra em fruteira que está dando fruto. Você já ouviu isso? Ninguém vai jogar pedra na mangueira que não tem nenhuma manga bonita, suculenta. A não ser que você seja o da lua, né? Aí tudo bem. Não, não é tudo bem também. Tem que internar, né? O fato é que Paulo, ele olha e diz assim, cara, se eu estou sofrendo perseguições, é porque certamente o meu ministério está incomodando. Se durante a sua vida cristã, você nunca passou por isso, eu gostaria que você orasse e pedisse para Deus para te fazer passar por isso. Porque, meu irmão, se você ainda não passou por isso,
porque a sua vida não está incomodando o inferno. Simples assim. A fidelidade de Paulo ela não era uma fidelidade ali circunstancial, mas era alicerçada na convicção de que ele servia ao Senhor, aquele que era maior do que qualquer oposição. Meu pai, papai saiu de casa, toda a família, na década de 40, toda a família tinha que ter, o cara que ia tocar os negócios na família, se fosse uma fazenda, enfim, tinha que ter um advogado, tinha que ter um médico, tinha que ter que mais? Um padre. Papai foi eleito para ser o padre. Imagina, hoje de manhã quem conheceu o papai, eu disse, cara, meu pai é um dos maiores evangelistas que eu conheço. Papai não perde tempo. Ele entra dentro do táxi, ele fala de Jesus. Se ele vai comprar pão, ele fala de Jesus. Se ele fala de Jesus em todo canto. Ele cria oportunidade. E esse cara saiu de casa para ser padre. Pois bem. Meu pai, ele desertou da função de padre. E com isso ele não pôde, na verdade ficou um clima chato assim na casa dele, sabe? Ele voltar para casa, saiu do seminário, voltar para casa foi um negócio chato. Então o papai resolveu ir em busca de meios para viver. Foi bater no Maranhão. O papai saiu daqui do Ceará, foi bater no Maranhão. Gente, os crentes passavam, estão tudo arrumadinho, sabe? Bonitinho, né? Bíblia. Hoje a gente só usa celular com Bíblia, iPad, tablet com Bíblia. Mas não, antigamente era Bíblia. O povo ia bonitão mesmo para a igreja, melhor roupa. Eu cresci assim, pastor André. Meu filho, a melhor roupa a gente vai para a casa do Senhor. Hoje não, a gente vai de qualquer jeito. Mas naquela época era diferente. E o povo ia passando, a família, bicicleta, às vezes de moto, às vezes a pé. O papai identificava que era crente, irmão, literalmente. O pai pegava uma pedra. E como vocês dizem aqui no Ceará, ele fazia o quê? Rebolava. Tá vendo? Aqui o verbo rebolar é outra coisa. Cambada de besta. Vamos procurar o que fazer. E ele jogava pedra mesmo na turma. Jogava pedra. Até que Deus separou uma morena. Por quem ele se apaixonou. Daniel apaixonado. 3 meses de casado. Meu amigo, você faz de tudo pela paixão, né? Tudo é lindo, tudo. Mas, rapaz, é um negócio diferente. Mas quando ele estava assim mesmo, como a gente diz lá no Maranhão, arriado, assim, uns 4 pneus e o subselente, ele descobriu que aquela morena era crente. Eia! Aí ele ficou aperreado. Não é possível. E ele ia para um lado. Não é possível. Bora. Quer namorar? Você vai para a igreja comigo. Para a igreja. Um belo dia ele passou. Todo arrumadinho. De mão dada com a irmã. E um amigo pegou uma pedra. Tinha de ser besta, cara. Meu pai jubilou o ano passado como pastor. Glória a Deus por isso. Meu pai foi perseguido ali pelos próprios amigos. Ser besta, por causa de uma mulher agora. Vai ser da lei dos crentes.
Que conversa, rapaz. Homem, vamos tomar nossas cachaças. Rapaz. Agora pronto. Esse negócio de ser crente. Não sai disso, rapaz. Cara, rapaz, deixa acabar esse namoro aí. Casou com a morena, nasceram 3 filhos. Na 1, na 2 e na 3. Você tem servido com humildade, uma humildade sincera, com vaidade disfarçada? Como você tem servido ao Senhor? Não, pastor, eu sou muito humilde. Hoje ninguém me elogiou, porque eu passei a tarde com as crianças na IBF. Ninguém veio falar comigo. O que foi, meu irmão? O que foi, minha irmã? Nada não. Nada não. Que humildade é essa, disfarçando, uma vaidade disfarçada? Suas lágrimas são parte do seu ministério. Você tem chorado pela vida das pessoas? Você tem perseverado nas provações? Ou você tem recuado? Ser servo é aceitar o caminho de Cristo. O caminho da renúncia, o caminho do sofrimento, o caminho da fidelidade sincera. E muitas vezes silenciosa. E não há coroa sem cruz. Não há ministério frutífero sem que haja um coração humilde, quebrantado diante do Senhor. Segunda coisa que eu quero que você aprenda hoje é sobre a fidelidade na missão. Qual foi a primeira coisa que eu quis que você aprendesse hoje? Diga, a postura do servo. Vamos lá, no 3 a gente fala junto. Qual é a primeira coisa que você precisa aprender hoje? 3. A postura do servo tem 3 coisas: humildade, choro, perseverança. Depois do final do curso, vocês perguntam para a irmã Glória, ela está anotando tudo no coração dela, então ela consegue dizer para vocês, né, tudo que a gente está ensinando hoje. Segunda coisa que eu quero que você aprenda é que você precisa ser fiel na missão que Deus te deu. Você precisa falar o que é necessário, onde é necessário. No versículo 20 ele diz: jamais deixei de ensinar, jamais deixei de dizer o que vocês precisavam ouvir. Seja publicamente, seja nos lares. Nesse versículo, Paulo demonstra a responsabilidade profética do verdadeiro líder espiritual. Sim, somos líderes. Eu e você, pastor, mas eu não tenho um dom da liderança. Você é um líder, meu irmão. Porque você foi lavado no sangue do Cordeiro. Para onde você chegar, você faz a diferença. E é assim que líderes fazem a diferença. Onde você estiver, as pessoas vão olhar e vão dizer: há algo de diferente em você. Onde você chegar, meu irmão, as pessoas vão olhar e vão identificar em você a remissão do pecado, o resplandecer da graça, o resplandecer da glória. E você não pode parar de falar. A irmã Nádia Soares estava no consultório com o seu marido. 4 pessoas no mundo, naquele momento, tinham o mesmo problema do marido dela, um tumor no coração. Quantas pessoas no mundo? 4. Um era o irmão Carlos Soares. Estava lá na clínica. E ele entrou, e ela estava com um livro, Uma Vida com Propósito. Ela estava lendo o livro. Gente, a irmã Nádia Soares é uma das pessoas mais discretas que eu conheço. Extremamente discreta. Ela não é aquela pessoa que chega falando em todo canto, que todo mundo já vira logo amigo, e todo mundo já sabe, e ela sabe da história de todo mundo, que ela pergunta, que ela conversa. Sabe, tem gente que é assim? Presente, eu. Onde eu chego, daqui a pouco até a senha do cartão a pessoa me dá. Não dá o cartão, a senha ele dá. Irmã Nádia é o contrário. A pessoa na dela. Estava lá na dela, lendo o livro. Qual era o livro que ela estava lendo? Uma Vida com Propósito. Rick Warren. Editora Vida. Estava lá. Na dela, quieta. Chega uma senhora com sua filha para se consultar com o mesmo médico. E essa senhora, então, começa a conversar com a irmã Nádia, mesmo ela vendo a irmã Nádia
lendo, ela começa a puxar conversa com a irmã Nádia. No meio da conversa, essa senhora então descobriu que o marido da irmã Nádia tinha o mesmo problema da filha dela. Oi? São quantas pessoas no mundo com esse problema? E duas estavam aonde? No mesmo consultório em Fortaleza. Pô, brincadeira isso, não? Não, não é. O nome disso é propósito. Meu Deus, se eu tivesse numa Assembleia de Deus, glória a Deus, amém, voltava tudo. Propósito, irmão. Meu irmão, como é que pode? 4 pessoas no mundo, 2 se encontram na mesma sala, do mesmo médico, no mesmo momento. Eu podia ir um de manhã e outro de tarde, e eles nunca saberem que tinham o mesmo problema. Mas naquele dia, o nome disso era propósito. Quer dizer que seu marido tem o mesmo problema da minha filha? E a senhora está aí lendo esse livro, Uma Vida com Propósito. Não, a senhora deve estar de brincadeira. E a irmã Nádia olhou e disse, não. Porque nós entendemos que a enfermidade do meu marido tem um propósito nisso. E aquela senhora então olhou para ela e disse, nossa, que lindo, fala mais sobre isso. Quando você sabe, irmãos, que você precisa ser fiel à missão que Deus está te dando, você não pode se calar. Amém? Então não se cale, irmão, diga pelo menos o amém. Eu vou resumir a história, porque senão o meu sermão vai passar aqui 2 horas, e aí as tias lá só é uma, né, que subiu. Meu Deus do céu, preciso orar por ela. Vocês oram só pelas crianças, né? A gente tem que começar a criar o hábito de orar pela professora que está lá, né? Senhor, que ela volte viva, ela não fique amarrada, né? Enfim. Meus amados irmãos, aquelas 2 mulheres, mãe e filha, na outra semana já estavam participando do pequeno grupo da irmã Nádia, do irmão Carlos. Uau! Percebe como o negócio é propósito? E elas tinham um pavor de crente. Como papai, dava pedra. Elas não faziam isso, mas crente, povo chato. E se a gente parar para pensar bem, a gente é um pouco chato mesmo, né? A gente estava conversando ontem assim, rapaz, tem muita gente que não é crente por causa dos crentes. Eu espero que nenhum de vocês e nenhum de nós sejamos pedra de tropeço. Mas tem muita gente que não é crente por causa dos crentes. E aquela senhora, que eu não vou dizer o nome dela, depois você compra o livro da irmã Nádia, a irmã Nádia escreveu um livro, Passando pelo Dia Mal, livro formidável. Aquele furacão que eles estavam vivendo. Na outra semana, aquela senhora estava no pequeno grupo. Na outra semana, ela voltou ao pequeno grupo e coincidiu de eu estar no pequeno grupo, fazendo a visita. Foi no dia... Vixe. Foi no dia em que o irmão Carlos fez a primeira químio e ele raspou a cabeça dele. Quando ele chegou no grupo, não tinha nenhum homem, só estavam as irmãs. E ele achou aquele estranho, cadê o seu esposo? Falei, chega já, cadê o seu esposo? Chega já. E ele lá, homem lá, né, sentado. Daqui a pouco aparecem todos os homens de uma só vez, saem de dentro da casa, estavam reunidos ali como naquela sobrada ali na casa do pastor, da irmã Márcia ali. O pessoal sai assim de dentro da cozinha ali, assim, indo, todos os homens, cada um com uma máquina na mão e eles já vieram. Caraca, meu. Foi muito impactante. Muito impactante. Naquela noite, eu descobri que aquela senhora e a sua filha, elas estavam morando, porque como elas estavam na fila do transplante de coração, então elas tinham que morar em Fortaleza. E geralmente as pessoas moram perto do Hospital do Coração. Meu apartamento fica a 50 metros do Hospital do Coração, o meu apartamento, onde eu moro. E elas alugaram um apartamento no condomínio colado no meu. Quem deu carona para elas? Eu. Fomos conversando. Eu vou resumir a história. Aquela jovem, ela passou mal. Foi para a emergência do hospital. Não disse nada para ninguém.
Naquele dia, Deus me levou naquele hospital para eu fazer uma visita a outra pessoa. Eu deveria entrar pela porta principal do hospital. Eu estava atrasado e com pressa. São duas coisas que não combinam. E eu entrei pela emergência. Sabe aquela entrada que você entra assim, resoluto? Você levanta a cabeça e entra. Você não tem que dar satisfação para ninguém. E foi isso que eu fiz para não perder tempo. Eu entrei resoluto, bonito, assim, arrumado, assim, um cara de médico, o povo vai olhar. Já entrei assim. E eu pisando forte, e andando, e eu sou curioso. Eu olhei para o lado, e eu andando rápido, porque eu não queria que ninguém me parasse, e eu andando rápido, e aí eu olho para o lado, eu dei um passo, eu falei, opa, voltei. Quem estava lá na emergência? Aquela jovem. Aquele dia eu conheci o pai dela. Estavam uns 3 ali naquele lugar. Dali ela subiu para a UTI. 3 dias depois, eu estava visitando ela na UTI. Na UTI daquele hospital. Na hora que eu cheguei, eu entrei dentro da UTI para fazer a visita. Eu olhei para uma senhora. Aquela senhora olhou para mim e sorriu. Eu falei, ela deve me conhecer. Ela não vai me paquerar, porque ela é muito, muito senhora. E ela é médica, e enfim. Na minha cabeça não passou nada disso. Eu só pensei assim, ela deve me conhecer da igreja. E aí, quando eu estava aqui com aquela jovem, ela encostou e disse assim, oi, pastor. Eu falei, oi, irmã. Não sabia quem era. Quando ela sai, depois ela me disse, quando ela sai do plantão dela, ela assiste o culto da manhã lá na nossa igreja, ela senta lá atrás, cultua e vai para casa dormir. Eu nunca tinha visto aquela senhora. Ela, oi, pastor. Eu falei, oi. E a senhora é de qual igreja? Aí ela me contou rapidamente essa história e a moça enferma. Naquele momento, Marlon, eu estava falando para aquela jovem sobre a eternidade. Eu estava dizendo para aquela jovem que ter convicção da eternidade é o que é suficiente para nós vivermos a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Eu estava dizendo para aquela jovem que Deus amava tanto ela que enviou o seu único filho para que ela cresça em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E eu dizia para aquela jovem, eu não vim falar para você de religião, eu não estou aqui para falar sobre credos, eu não estou aqui para falar de doutrinas, eu estou aqui para falar de Jesus Cristo, porque essa é a mensagem que nós precisamos anunciar para as pessoas. Naquele momento, aquela jovem começa a chorar, com seu coração enfraquecido, aquela médica encosta, conversa comigo rapidamente, diz quem ela é, e eu disse, doutora, foi Deus que mandou vir aqui, porque a palavra do Senhor diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor vai estar, e agora nós vamos orar por essa jovem. E ela olhou para aquela jovem, a médica dentro da UTI olhou para aquela jovem e disse assim, e você vai perder a oportunidade? E eu entendi, e eu falei, é verdade, como é que eu, pastor, não fiz um apelo? Eu falei, então jovem, hoje pode ser um dia de salvação na sua vida. Você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Ela disse, sim, eu creio. Você crê que Deus morreu na cruz para te dar vida eterna? Ela disse, sim, eu creio. Eu disse, jovem, você tem alguma dúvida sobre a sua eternidade? Ela, chorando, disse, nunca mais eu terei dúvida sobre a minha eternidade. Uma semana depois, Deus recolheu aquela jovem. Uma semana depois. A mensagem do Evangelho, ela ruge, e nós precisamos pregá-la em tempo e fora de tempo, no templo e fora do templo. Porque Paulo falava publicamente, mas ele também falava ele falava onde, irmão? Nos lares. Qual foi a última vez que lá na tua casa a palavra do Senhor foi pregada? Sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é que Deus levante cada um de vocês na cidade de Croatá da Serra e diga assim, Senhor, a minha casa vai ser uma agência do teu reino. Porque aqui eu vou anunciar 3 coisas. O que você vai dizer lá na sua casa? Segundo, volte para Jesus. Terceiro, meu irmão, se você fizer isso na sua casa semanalmente, seus vizinhos vão conhecer Jesus. Sabe quantas pessoas já se converteram na UTI comigo? Algumas.
Porque depois daquele dia eu aprendi, irmão, que eu não posso me calar. Quando eu voltei do seminário, que eu paguei a cadeira de homilética, agora eu sou um pregador, paguei a cadeira de homilética. Aí papai, e aí, como é que foi o semestre? Aquela coisa toda de pai, né? Papai pastor, evangelista, né? Pai, o meu professor de homilética disse que eu não posso fazer apelo em velório. Que? Ele não sabe de nada. Meu filho, não tem hora melhor para você fazer um apelo. Essa é a hora, meu filho, o povo está tudo quebrantado. O povo está com medo, o povo não sabe se vai para o céu, se vai para o inferno. Aquela é a hora, meu filho, não perca a oportunidade. Vê a diferença. Nós não podemos nos calar. Paulo falava isso publicamente, mas Paulo também falava isso nos lares. Há pessoas que só vão entregar a vida delas a Jesus Cristo quando você convidar para a sua casa. Porque é mais fácil ela aceitar um convite para ir lá na sua casa, tomar um cafezinho, comer uma bolachinha, um biscoitinho, do que ela vir aqui na igreja. Isso não é verdade? É muito mais fácil. Ela aceitar um convite. Seu colega de trabalho, senhor, queria te convidar para comer um bolo, aí você encomenda um bolo da irmã Naide, não sei nem se ela vende. Encomenda um bolo e diz assim, irmã, vamos abençoar o reino, e vamos lá, vamos para frente, e serve o bolo. Não te dizer aqui hoje? Não. Eu queria dizer para você 3 coisas. Claro que você não vai dizer isso. Mas você precisa entender que as pessoas precisam se arrepender. As pessoas precisam voltar para Jesus. As pessoas precisam desenvolver a fé. Mas não é a fé, porque fé o povo cearense tem. Só que a maioria não é em Jesus Cristo. Nós precisamos ensinar as pessoas a desenvolverem uma fé em Jesus. Por último, você precisa manter a centralidade da mensagem. Não mude a mensagem, não enfeite. Jesus não precisa de acessórios. A mensagem do Evangelho não precisa de adereços. A mensagem do Evangelho ela é pura e simples. Arrependam-se. O reino de Deus está próximo. Outra vez vos digo, arrependam-se. Não, mas a gente quer enfeitar, e a gente quer discutir teologia, e a gente quer discutir, e vai. Ei, para com isso. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para anunciarmos o Evangelho puro e simples. Nós precisamos apresentar o amor para essas pessoas. E aqui onde está o coração pulsante do Evangelho, Paulo deixa claro que sua pregação era centrada em uma única mensagem: arrependimento, conversão e fé. Diga comigo, arrependimento, porque voltar para Jesus é o quê? Conversão. Não foi isso que Jesus falou lá na parábola do filho pródigo? É interessante que as 2 primeiras parábolas, o pastor da ovelha vai atrás da ovelha. A dona da moeda vai atrás da moeda. Mas o pai do filho não vai atrás do filho. Você já percebeu isso? Você nunca teve curiosidade de perguntar para o pastor André por que o pai do filho não vai atrás do filho? Rapaz, uma ovelha o cara vai atrás. Uma moeda, a mulher varre tudo, busca tudo, até encontrar aquela dracma. E um filho, o pai não vai atrás. Depois vocês perguntam para ele que ele vai responder. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É somente na parábola do filho pródigo que Jesus mostra que nós precisamos, versículos 17, 18 e 19 do capítulo 15 de Lucas, ele vai dizer assim, que aquele jovem caiu em si, arrependeu-se, tomou uma atitude e foi ter com seu pai. Sabe o que aconteceu? Esse jovem, qual foi a primeira coisa? Se arrependeu. Qual foi a segunda? Ele teve uma atitude. É isso que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos apresentar às pessoas o arrependimento. Nós precisamos convidar as pessoas a terem uma atitude de conversão. Aquele jovem, quando chega na casa do seu pai, ele fica pasmo, porque o pai diz assim, cala a boca, garoto, você não sabe de nada. Ou,
traz aqui uma roupa, dá um banho nesse menino, põe chinelo, bota o anel de volta. E que é isso? Fica quieto, porque você estava morto e hoje está vivo. Nós precisamos ensinar as pessoas sobre conversão. Não basta se arrepender, e tem muita gente arrependida. Puxa, mas é isso mesmo, eu sou um pecador, o que é que adianta? Aí sai igual o Chaves lá da... Chaves, de novo, eu fiz outra besteira, é isso mesmo, não tem mais jeito, eu sou um abandonado, e segue a vida. Se arrependeu do que fez, mas não tomou uma atitude de crer em Jesus como seu único Salvador, e tem gente que você vai ter que pegar na mão. Cara, eu vou te ajudar a passar a ponte. Ponte? Que é isso, pastor? Ponte. Que é o que nós precisamos construir para muitas pessoas. Sabe qual é o problema da igreja hoje? É que ao invés de construir pontes, nós estamos construindo muros. E tem muita gente que não está se convertendo por causa dos próprios crentes, porque nós estamos levantando os muros. Não, aqui não. Nós somos perfeitos, somos pecadores. Aqui não. Quando nós entendermos que somos pecadores em processo de remissão diária da graça do Senhor, nós vamos aprender a construir pontes, pegar na mão das pessoas e dizer, cara, comigo, porque eu sou um pecador igual a você. Já contei umas 300 histórias hoje. Vou contar a 301, né? Mateus ficou curioso com o 802 que eu falei hoje, né? É só uma expressão assim, maior, né? Nós tínhamos a casa da frente lá da igreja alugada, e aí eu dando aula, me perdi no horário, igual eu já me perdi aqui no sermão, porque eu não marquei o meu horário hoje, pastor, e esticou aqui, me perdoa, tá? Eu não sei quando é que eu vou voltar aqui, né? Enfim, me perdoa. E aí eu me perdi lá na aula também, dando a minha aula, e no fim eu agoniado, e eu saí lá da casa, que eu ia dirigir o culto, e o dirigente é quem abre o culto, então eu não podia me atrasar para o culto, né? E aí vinha chegando um jovem, e aquele jovem então estica a mão para me cumprimentar, Daniel, e naquele momento ele disse assim, e aí pastor? Eu falei, fala pecador. Ele falou, que é isso pastor? O senhor nem sabe como é que foi a minha semana? Eu falei, cara, desculpa, que eu pensei que você fosse igual a mim. Aí segui. O cara não cantou uma música, o cara não prestou atenção no sermão, o cara terminou o culto, ficou me esperando para dizer assim, pastor, o que é que o senhor quis dizer sobre eu pensei que você fosse igual a mim? E não, cara, que eu pensei que você fosse um pecador igual a mim. Só por isso que eu te chamei de pecador. O senhor é pecador? Eu falei, sou, cara. Sou. Se brincar, eu sou pior do que você, porque eu conheço talvez um pouco mais a palavra do que você. E eu deveria ser muito mais responsável, e às vezes eu não sou tão responsável como eu gostaria. O cara ficou em crise, marcou um horário no meu gabinete pastoral, para poder conversar comigo. Sabe o que é isso? As pessoas precisam entender sobre o verdadeiro arrependimento. E aquele jovem dentro do meu gabinete pastoral se ajoelhou, e ele chorando em lágrimas, ele disse, pastor, hoje eu entrego a minha vida a Jesus verdadeiramente. Porque eu queria ser santo sem me arrepender. Eu queria ser santo sem desenvolver a minha fé. Hoje é um dos meus melhores líderes de pequeno grupo. Um dos melhores professores lá da igreja. Eu amo aquele cara. Chama arrependimento. Convida essas pessoas a voltarem a Jesus. E exorte a fé em Jesus como o único salvador da vida dela. Essa tríade, arrependimento, conversão e fé, ela é essencial para o desenvolvimento do evangelho. Pois não é evangelho sem que haja o convite ao arrependimento, sem chamada à conversão pessoal e sem a proclamação da fé em Jesus. Paulo não estava adaptando o evangelho à cultura romana. Paulo não estava adaptando a cultura dos irmãos em Coríntios. Paulo não estava adaptando aos irmãos lá em Colossenses. Paulo continuou pregando do início ao fim. Arrependam-se, voltem para Jesus e desenvolvam a fé em Jesus Cristo. Paulo não queria agradar nem judeus e nem gregos. Paulo estava querendo apenas obedecer. Mas nós temos essa dificuldade de obedecer. Nós temos dificuldade.
Lembre-se, sua vida precisa pregar mais do que o que você vai falar. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Esses dias eu tive uma raiva como há muito tempo eu não tinha na minha vida. Mas raiva de verdade. A minha esposa colocou a mão na chave do apartamento e disse, você não vai sair desse jeito. Liguei para 15, todo mundo já entendeu que os meus números assim, megalomaníacos, é para dizer que eu liguei para muita gente, entendeu? Eu liguei para uns 500 advogados, entendeu? Liguei para 5, na verdade. Eu estava muito zangado, mas muito com a situação que eu estava vivendo naquele momento. Mas vocês não têm ideia do muito zangado. Era muito. Eu desliguei o telefone dizendo para a pessoa, eu estou indo para aí agora, chame a polícia e chame seus advogados, porque a confusão vai ser grande. Tudo, e desliguei. Você imagina a raiva que eu estava. Mamasse, eu lá me lembrava que eu era pastor. E eu lá me lembrava que eu era crente nessa hora. O sangue ferveu. Eu fui, irmão, de 0 a 1000 infrações de milésimos de segundo com a minha raiva. Eu pisava tão forte no meu apartamento, e ligando para o advogado, e conversando com um, e ligava para outro, e que disse, não, cara, que eu preciso que você vá lá comigo agora, eu preciso de um advogado, e liguei para um cara, um delegado da polícia, pastor, mas hoje é porque eu estou viajando, e o outro advogado, pastor, eu não posso ir, ninguém pode ir comigo. E eu pisava forte. A vizinha quase que liga lá em casa e vai dizer assim, pelo amor de Deus, pare de pisar, que já está caindo até as luzes daqui de casa. De tão forte que eu estava pisando, que tanta raiva que eu estava naquele momento. E minha esposa, com muita sabedoria, deixou aquilo. Pegou a chave, escondeu. Quando eu botei a... Cadê a chave? Aí ela disse, a chave está comigo. Eu me dei a chave. Esqueceu de ligar para o advogado dos advogados. Você esqueceu de falar com quem manda. Você quer resolver esse problema? Eu falei, quero. Se ajoelhe. Eu falei, olha, se ajoelhe. Eu me ajoelhei. Quem manda mesmo é ela, eu me ajoelhei, pastor. Valente que eu estava, a mulher só foi dizer, se ajoelhe. Me ajoelhei ligeirinho. Cara, mas naquela hora o Espírito Santo falou muito no meu coração. Nós oramos, choramos. O Senhor apacentou o meu coração. E fui resolver o problema. Eu tinha que ir, né? Já estava a polícia lá me esperando, os advogados lá. Eu tinha que ir agora. Não tinha ninguém lá me esperando. Mas eu fui. No meio daquele caminho, no meio do percurso, um dos advogados, Deus levantou para ligar para mim. Ele disse, pastor, eu estou ligando para o senhor porque eu me senti muito incomodado aqui. Eu fui orar pelo senhor, que eu percebi que o senhor está muito transtornado. Eu falei, estou mesmo. Falei, então, pastor, eu orei pelo senhor e eu tenho certeza que foi Deus quem mandou dizer o que eu vou dizer para o senhor agora. Então diga, irmão. Se foi, eu recebo. Se não foi, está repreendido. Então ele disse assim, pastor, lembre-se, o senhor tem a razão e não perca. Caraca, é isso mesmo. E ficou aquele silêncio, né? Dentro do carro. Pastor, eu falei, pois não, meu irmão, eu estou aqui. Ele falou, pensei que o pastor tinha desligado com raiva de mim. Eu falei, não, meu irmão, é porque eu estou processando o que o irmão disse. Ele falou, pastor, sua vida sempre pregou mais do que o que o senhor disse. Não perca a sua razão. Cheguei no local. As pessoas já estavam me esperando. Sentamos, tivemos uma reunião séria. Uma reunião de 2 horas. Onde eu falei 1h50. Então falar 1h50 para mim não é problema. Vocês viram hoje de manhã. E já estão vendo agora aqui no sermão. Isso foi no sábado. Segunda-feira, meu problema foi resolvido. Mas foi resolvido porque eu fui lá brigar? Foi resolvido porque eu me ajoelhei. E orei. E entreguei ao Senhor. Sabe o que eu disse lá naquele lugar? Eu disse, olha, eu disse que eu ia chegar aqui e ia fazer uma grande confusão. E eu vinha mesmo. Mas Deus, o meu Senhor,
quebrantou meu coração. E chorando eu pedi perdão para aquelas pessoas. E eu disse, e eu estou aqui agora para dizer para vocês, quem vai resolver o meu problema é o Senhor, meu Deus. E Ele vai agora trabalhar no coração de vocês como Ele trabalhou no meu. Passar bem. Não, espere só um pouquinho que a gente quer falar umas coisas. Pois diga. Não estrague o que eu falei não, diga. Pois eu disse isso, irmã Márcia. Eles sorriram também, serviram um cafezinho e eles pediram perdão também a mim. E na segunda-feira eu recebi uma ligação da diretora geral daquele grupo. Ela disse assim para mim, eu não lembro a última vez que eu falei com um cliente final. Sempre quem resolve, para isso que nós temos diretores abaixo de mim, para isso supervisores abaixo de mim, para isso que eu tenho gerentes de lojas abaixo de mim. Mas algo de especial aconteceu na sua situação e eu me interessei por ela, eu estou ligando para a senhora. Sabe por que a senhora está ligando para mim? Porque foi Deus quem incomodou o seu coração. Quando tudo se resolveu, eu cheguei para pegar o que estava para ser resolvido. A gerente daquela loja estava grávida, está grávida. E ela, no dia que teve o problema, ela não estava na loja porque ela estava grávida de gêmeos e ela tinha tido um sangramento e ela perdeu um dos gêmeos. E a segunda gravidez, na primeira ela perdeu tudo, ela engravidou novamente, gêmeos, perdeu um, e ela precisava ficar de repouso. Voltou a trabalhar por causa de mim. Recebeu uma ligação dessa diretora, de outro estado, de vá para a loja, porque tem um cliente que vai para lá agora. Pastor André, você não sabe como eu fiquei constrangido com isso. No dia que tudo estava se resolvendo, cumprimentei ela. Eu disse muito obrigado. E até então eu não sabia da história dela. Quando eu disse muito obrigado, que ela é baixinha assim, eu baixei a vista, porque eu percebi que ela estava grávida. No dia da reunião eu não percebi. Eu falei, a senhora está grávida? Ela disse, estou. Gente, eu sou pastor batista. Continuo sendo pastor batista. Mas o Espírito Santo falou comigo naquela hora. Ore por ela. Ore por ela. Qual é o seu nome? Ela disse. Eu posso orar por você? Ela disse assim, eu posso contar uma história para o senhor antes de o senhor orar por mim? Aí foi quando ela contou essa história maior, com detalhes, que eu contei para vocês, que ela estava grávida, perdeu. Segunda gravidez, é um sonho da vida dela. E ela disse assim, eu saí de casa hoje, eu fiz uma oração. Eu pedi a Deus que Ele confirmasse de que Ele ia segurar essa gravidez até o fim. Eu nunca imaginei que seria o senhor. Eu falei, muito prazer, pastor Naum. O senhor é pastor? Eu falei, sou. Você imagina, meu irmão, se eu chego naquele dia lá, o João Marcos, quebrando tudo como eu prometi, com a raiva que eu estava, imagina. Que vida, que testemunho. Nada que eu dissesse depois ia funcionar. Agora está aí, todo crente. Depois que quebrou metade da loja. Naquela hora, eu orei por aquela jovem, pela sua gravidez. E ela disse, pastor, põe a mão na minha barriga. Gente, eu senti a criança se mexer. Ela disse, pastor, eu estava com medo, porque já tinha dias que a criança não se mexia. Eu estava com medo dela estar morta aqui dentro de mim mais uma vez. Eu não queria mais nem ir para o médico. O Senhor foi usado por Deus. Ai, Jesus amado. A nossa vida precisa pregar mais do que as palavras que nós vamos dizer. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, nós entregamos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, entregamos a Ti a nossa adoração, entregamos a Ti, Senhor, tudo que somos, tudo que fazemos, e tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, e nos dá, Senhor, um coração sensível, humilde, um coração, Senhor, que chora pelo outro, Senhor, mesmo em meio às adversidades, às dificuldades, mas que dos nossos lábios nunca se aparte a verdadeira palavra do Evangelho. Que sejamos apenas um instrumento nas Tuas mãos, em tempo e fora de tempo. Por graça, bondade e misericórdia que nós oramos.